Um corpo sem vida em um hotel de Paris e uma porta trancada pela qual ninguém poderia entrar. Bem-vindo ao Fio Silencioso. Eu sou seu anfitrião Grade. Diga-me, de onde você está ouvindo esta noite? Seus comentários fazem com que cada mistério ganhe vida. Vamos começar. Muitas vezes pensei que Paris ostenta sua opulência como uma mulher tirando as luvas, lenta e deliberadamente, cada dobra e gesto com a intenção de serem observados. Na noite em que a tragédia se anunciou no Hotel Montmorency, Paris pareceu brilhar de repente, como se uma mão invisível tivesse puxado o fio de 1000 pérolas e as espalhado pelos bulevares. As fachadas ao longo da Rue de la Paix brilhavam com a cor quente do ouro velho. Carruagens e automóveis se acotovelavam em uma disputa polida por precedência, e aquele cavalheiro rígido e meticuloso, o porteiro do Montmorency, inclinava-se apenas o suficiente para transmitir boas-vindas, sem admitir familiaridade. Não viemos para nada além de jantar. Observe. Hastings, disse Poirot, parando no vestíbulo para ajustar as luvas. Aqueles indicadores fiéis de seu humor. Um hotel é uma nação em miniatura. Vê-se um tribunal, um parlamento, e se a cozinha não for bem governada, uma revolução. Então você veio pela política, respondi. Embora eu confesse que sou atraído pela cozinha. Ele sorriu, mas apenas com os lábios. Os olhos, brilhantes como botões polidos, já haviam começado seu reconhecimento experiente. Ah, mas é a mesma coisa. Um molho excelente é uma questão de ordem e proporção. Política também, n'est-ce pas? Venha, mon ami. Vamos jantar antes que sejamos obrigados a resolver alguma bobagem. Não se deve supor que Poirot deseje tolices. Ele as tolera como um médico tolera uma febre, com interesse profissional e uma satisfação bem disfarçada por ser requisitado. No entanto, tudo parecia pouco auspicioso. Sua invocação casual de problemas, o brilho intenso do hotel, a chegada ofegante de um Daimler prateado, de onde saiu uma mulher cuja mera entrada carregava consigo uma corrente de sussurros. Madame Morrel, murmurou nosso garçom quando perguntei. Sua voz adquiriu o timbre reverente, reservado à realeza e aos molhos excepcionais. A esposa do Sr. Lucien Morrel, o perfumista. Confesso que já tinha ouvido o nome. Mesmo nós, ingleses, não somos insensíveis aos refinamentos franceses, e o mundo, ultimamente, se viu intoxicado por uma fragrância chamada Noite Branca, que os jornais atribuíram ao gênio de Monsieur Morrel e ao patrocínio perspicaz de sua esposa, muito mais jovem. À primeira vista, ela era uma confecção delicada demais para ser crível, toda de cetim marfim e uma dispersão de diamantes como orvalho na teia de uma aranha. Mas havia algo mais, uma vigilância sob o véu do charme, um aperto momentâneo nos cantos da boca, enquanto ela atravessava um emaranhado invisível de saudações murmuradas e subia os degraus acarpetados de vermelho até o elevador privativo do hotel. Tive a estranha fantasia de um cisne com o coração de um animal caçado. Poirot, é claro, percebeu mais do que eu. Tiens, disse ele baixinho, enquanto o elevador a engolia. Não se vê o marido em lugar nenhum. E, no entanto, lá está ele. Monsieur Morrel seguiu 1 minuto depois, compacto e enérgico, à maneira de um proprietário bem-sucedido que espera ser obedecido tanto pelas circunstâncias quanto pelos homens. Tinha a testa sulcada por laboratórios e livros-razão, as mãos cuidadosas de um artesão e olhos que prestavam contas. Com ele vinha um pequeno grupo. Uma mulher de elegância austera que tomei por secretária. Um sujeito moreno e lânguido do teatro ou do mundo adjacente a ele. Uma criada cujas faces exibiam o brilho úmido de lágrimas recém-secas e um homem com a desolação cuidada da lei. Madame Colette Armand, acrescentou Poirot, acenando com a cabeça para a secretária. Ela escreve com uma letra tão precisa quanto um metrônomo. O rapaz, pianista, eu acho. A criada é da província,
Bourges, talvez. O boné está mal ajustado, o que sugere nenhuma formação parisiense. O advogado... O tipo é universal. Sério, Poirot, você não poderia saber disso só de olhar de relance? Mas não 20 olhares. E o nariz, Hastings? Não há nada igual. Conhece-se uma cidade pelo nariz. Se Montmorency fosse uma nação pequena, seu senado reuniu-se naquela noite sob um dossel de cristal e conversas murmuradas. O jantar transcorreu sem incidentes, exceto pelo incidente da excelente comida, e eu poderia ter cumprido minha promessa de ser seduzido pela cozinha, se o sino do hotel não tivesse soado em um estacato diferente de seu toque habitual e refinado. Cabeças se ergueram. Uma corrente de indagações passou de mesa em mesa. O maître empalideceu sob sua discrição e desapareceu na direção do elevador privativo. Poirot largou a faca e o garfo com a gentil decisão de um juiz ao registrar sua opinião. Ele vem, ele disse, jantar. Perguntei tolamente. Destino, ele respondeu e enxugou o bigode. A princípio não fomos incluídos nos arranjos do destino. Ouvimos passos apressados, um sussurro que se aproximava e se afastava, e então o próprio gerente sênior, um homem solene chamado Fournier, apareceu à nossa mesa com o ar suplicante de quem se aproxima de um médico no teatro. Monsieur Poirot, ele começou. Perdoe-me. Uma liberdade imperdoável. Só que todo mundo sabe, se você puder. Acalme-se. Monsieur Fournier, disse Poirot sem maldade. O senhor teve um infortúnio. A garganta do gerente se contraiu. Uma tragédia, monsieur. Um hóspede. A suíte parisiense. Mandamos chamar um médico, mas o médico... Ele gesticulou com a mão impotente, como se algum obstáculo metafísico ou material tivesse se interposto entre o médico e sua arte. O senhor poderia apenas observar até a polícia chegar. Peço isso em nome da casa, viu? Murmurou Poirot para mim. Quando a cozinha é bem governada, não há revolução. Mas um assassinato... isso é outra história. Assassinato, exclamei. Fournier estremeceu. Ainda não dizemos isso, monsieur. Apenas... Madame Morel... Madame Morel? A imagem do cisne retornou a mim, com uma violência que fez o sangue fugir do meu rosto. Ele abaixou a cabeça. Os olhos de Poirot, sempre brilhantes, tornaram-se tão penetrantes e imóveis quanto as facetas de uma pedra preciosa. Ele se levantou. Nós iremos. A suíte parisiense ficava na esquina do 5º andar, um par de aposentos altos, revestidos daquela magnificência discreta com que os hotéis caros asseguram aos seus hóspedes que eles próprios são os ornamentos. O corredor do lado de fora já havia preparado sua plateia, uma camareira paralisada pela miséria, um carregador de malas agarrando o cap, a secretária Mademoiselle Armand, muito branca e muito calma, segurando um caderno como se fosse um talismã, o pianista, se é que era pianista, recostado numa postura casual e cuidadosa, o advogado com a desolação agora aguçada pela impaciência, e o próprio Monsieur Morel, bronzeado pela catástrofe. O médico, explicou Fournier num sussurro, telefonou dizendo que estava atrasado. Ele recomenda que ninguém toque em ninguém. Muito sensato, disse Poirot. Ninguém entrou desde que a empregada entrou com a água quente às 9h10 e gritou até o teto cair. Agora é... Ele olhou para o relógio surpreso, como se o tempo tivesse lhe pregado uma peça. São 25, Poirot assentiu. Bom, e a porta? Trancada. Por dentro. Um quarto trancado. É impressionante a rapidez com que o romântico penetra na mais terrível das realidades com tal frase. Confesso que senti um arrepio do antigo apetite escolar por quebra-cabeças, em contraste com uma sensação de pavor totalmente nova. Poirot, por sua vez, não parecia romântico. Parecia estar analisando um tabuleiro de xadrez de interesse bastante limitado. E as janelas? Também bloqueado, disse Fournier.
Então daremos uma olhada, disse Poirot dirigindo-se a Monsieur Morel com uma cortesia que não escondia sua firmeza. Monsieur, o senhor me permite? Os lábios de Morel se moveram, mas nenhum som saiu. Ele deu um passo para o lado. Lá dentro, a suíte era um estudo de deleite ordenado e interrompido. Havia em um cômodo flores do mais puro branco, com seu perfume fino e fresco. No outro, uma penteadeira cujos frascos de cristal estavam dispostos em uma disposição tão precisa quanto soldados em parada. Mas no centro da sala de estar jazia Madame Morel. Seu vestido marfim amarrotado, como se o próprio ar ousasse tocá-lo. A cabeça virada em um ângulo anormal, um braço estendido em direção a uma mesa baixa, onde um pequeno atomizador portátil havia tombado e derramado uma meia-lua escura no carpete. Sobre a mesa também estava um livro com uma marca de fita, uma única luva e uma folha dobrada de papelaria do hotel. Mon Dieu! Sussurrei. Uma queda? Talvez, disse Poirot. A janela para a Rue de la Paix refletia o lustre em seu vidro negro. A noite pressionava o rosto contra o vidro como um mendigo curioso. Não havia sinais de luta. As cadeiras estavam dispostas educadamente. Os cinzeiros, vazios, estavam dispostos com uma precisão que teria satisfeito o próprio Poirot. Apenas perto do tapete da lareira havia uma sugestão de pressa indevida. Uma marca de salto, virada bruscamente, e um punhado de pérolas, 3 delas, não mais, aninhadas como lágrimas na borda do albuçom. Não toque. Hastings, murmurou Poirot enquanto eu me curvava por instinto. Você tem o coração que preservaria, mas a mão que reorganizaria. Ele se moveu pelo quarto em passos curtos e precisos, o olhar baixo, depois alto, e então, retornando à mulher como a agulha de uma bússola, retorna para o norte. Ele não se ajoelhou, ele espiou. Cheirou uma vez, meticulosamente, perto do atomizador virado. Depois virou aquela requintada cabeça oval em direção à penteadeira, onde uma pequena floresta de perfumes aguardava a mão que os escolheria. Um frasco estava faltando no avanço uniforme de seus companheiros. Noite branca, pensei, pelo familiar vidro fosco e pela ausência que anunciava sua presença em outro lugar. Fournier, disse ele, você me fará o favor de mandar o carregador buscar 2 pessoas, o inspetor Giraud, se ele não estiver prendendo o homem errado, e o eletricista-chefe do hotel. O eletricista? Repetiu Fournier sem compreender. Poirot assentiu. Sim, é necessário que eu entenda os hábitos das luzes nesta suíte. Elas também têm sua psicologia. Mademoiselle Armand entrou pela porta. Monsieur, disse ela com a voz controlada, isto é uma abominação. Madame estava... A voz vacilou. Monsieur Morel gostaria que soubesse que ela estava com dor de cabeça. Dei-lhe um remédio às 9 horas e a deixei deitada. Ela estava perfeitamente normal. Simplesmente ela mesma, repetiu Poirot. É uma frase que me agradou e me irritou a vida toda. Perdoe-me, mademoiselle. Quem insistiu em comparecer à festa lá embaixo esta noite? Ela não olhou para o marido. Ninguém insiste com a madame. Ela decide. E, no entanto, observou o jovem lânguido da porta, ela estava nervosa como um gatinho antes do banho. Ele esboçou um sorriso de desculpas. Henri Valette, monsieur. Eu toco no Théâtre de Capucine, ocasionalmente em suas festas. Madame disse que as luzes desta sala a faziam parecer doente. Então mudamos o jantar para o salão abaixo. Poirot curvou-se levemente. E o senhor, monsieur, parecia bem em todos os aspectos, não? O sorriso de Valette tornou-se frágil. Chega, disse o advogado, que teve a má educação de parecer entediado. Meu cliente sofreu uma catástrofe monstruosa. Se precisa fazer perguntas, pergunte à polícia. Ou pergunte a mim. Os olhos de Poirot se voltaram para ele. Depois para a mão enluvada de Madame Morel, depois para o papel de carta dobrado do hotel sobre a mesa baixa. Ele não estendeu a mão para pegá-lo. Apenas observou.
e a observação pareceu apertar ainda mais o ambiente ao seu redor, como se os próprios objetos desejassem formar fileiras e confessar. Em breve, disse ele, vamos perguntar muitas coisas. Ele olhou para a porta e tive a impressão de um caçador calculando a retirada de um animal na floresta. Por enquanto, quem veio primeiro à porta depois do grito? Sim, disse a camareira com a voz trêmula. Tentei a maçaneta. Estava trancada. Corri para chamar o Sr. Fournier. Mademoiselle, disse Poirot gentilmente. Antes de correr, a senhora encostou o ouvido na porta. Ouviu passos, o gramofone no salão abaixo, algum farfalhar. Ela engoliu em seco. Só o sino, monsieur. O sino. A campainha que toca quando se chama a empregada da sala de estar. Interveio Fournier rapidamente. Há um puxão. Madame deve ter. Ele parou. O tempo verbal o abandonou. O olhar de Poirot se aguçou. Quando foi que este sino tocou? Às 9h15, sussurrou a empregada. Eu me lembro porque tinha acabado de colocar uma bandeja no 5B. Ah, disse Poirot suavemente. Às 9h15. Que o médico está atrasado. Ele finalmente se virou para Morel. Monsieur, o senhor estava na festa? A voz de Morel, quando emergiu, era seca e áspera. Até 9h20. Minha esposa pediu licença às 8h55. Uma dor de cabeça, como Colette disse. Partiríamos para Deauville amanhã. Ele parou. Seus olhos tinham a expressão de um homem que tropeçou em uma porta que não sabia que existia e a encontrou trancada. Poirot inclinou a cabeça, um gesto de simpatia que, no entanto, continha uma medida. Coragem, disse ele. Viu, Hastings? Nosso jantar esfriou. Nossa noite complicada. Mas nos deram tanto uma porta trancada, um grito, um sino, uma queda que talvez não seja uma queda, e um perfume que é e não é ele mesmo. Ele levantou um dedo, e todos os presentes pareceram prender a respiração sem que ninguém os avisasse. Peço que ninguém saia do hotel. Somos, por enquanto, uma pequena família. Prisioneiros, você quer dizer? Disparou o advogado. Famílias, disse Poirot. Muitas vezes são mais restritivas do que prisões. Ele olhou mais uma vez para Madame Morel e permitiu que um pequeno suspiro escapasse, como um homem faria ao contemplar um belo vaso que se quebrou ao longo de uma linha invisível a qualquer olho que não o seu. Venha, Hastings, disse ele. Vamos descer um instante. Há algo que desejo ver que não está aqui. Que coisa é essa? Os bigodes de Poirot tremeram com o prazer de um segredo. O reflexo, mon ami. Às vezes a verdade é como a lua. Ela se mostra melhor pelo que faz da água. E com aquele floreio enigmático, ele conduziu o gerente e o pequeno cortejo atordoado para o corredor, fechou a porta da suíte parisiense e colocou a primeira peça cuidadosa no tabuleiro. O saguão do Hotel Montmorency havia se instalado naquele silêncio inquietante que se segue à primeira onda de calamidade. Hóspedes cochichavam perto das colunas de mármore. Um garçom, com a bandeja esquecida, permanecia como se aguardasse pedidos que nunca chegariam. Poirot, descendo comigo ao seu lado, era a imagem da compostura. Imaculado, deliberado, um contraste tão nítido que parecia quase teatral em meio aos murmúrios de medo. Ele parou diante do balcão da recepção, a mão enluvada repousando levemente sobre a madeira polida. Monsieur Fournier, disse ele, desejo ver o registro da suíte parisiense e todas as chamadas feitas dela esta noite. Telefone, campainha, qualquer coisa. Ah, e mais uma coisa. Um espelhinho, por favor. O gerente, ainda pálido, obedeceu com uma reverência nervosa e apresentou o livro Razão. Os olhos de Poirot percorreram os nomes com a precisão rápida de um matemático, verificando números. Monsieur e Madame Morel, chegando há 3 dias. Seus convidados. O pianista, Monsieur Valette, reservaram separadamente, mas em um quarto adjacente. Mademoiselle Armand também. Curioso, não se costuma manter uma proximidade tão conveniente sem propósito. Ele pegou o espelho
e foi até uma coluna polida que dava para as portas do elevador. Segurando-o em ângulo, observou o reflexo do patamar superior, onde a suíte jazia invisível. Voilá! Murmurou meio para si mesmo. O reflexo, Hastings. Daqui era possível observar quem ascende sem ser observado. No entanto, ninguém pensa em olhar para o que o mármore lembra. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, o elevador desceu com um suspiro, e desceu um homenzinho de sobretudo marrom, bigode aparado com rigor militar. O inspetor Giraud da Sûreté, a quem Poirot certa vez descrevera como possuidor de todas as virtudes de um terrier e nenhuma de sua discrição. Ah, então é você de novo, Poirot, disse Giraud, tirando o chapéu com um olhar meio desafiador, meio divertido. E, naturalmente, você já esteve onde não deveria. Poirot inclinou a cabeça com uma polidez enlouquecedora. Às vezes é preciso entrar numa sala, meu amigo, antes de fechar a porta. O inspetor fungou. E o que seus famosos pequenas células cinzentas, diga-lhe desta vez. Que a moça desmaiou por causa do próprio perfume. Talvez, disse Poirot serenamente, o perfume pode ser fatal para aqueles que respiram profundamente a ilusão. Giraud descartou a observação com um encolher de ombros. Bem, ilusões ou não, o médico está a caminho e mandarei examinar o corpo antes de tirar qualquer conclusão. Por gentileza, abstenha-se de contaminar minhas evidências. O sorriso de Poirot era tão gentil que quase escondia a centelha que havia por trás dele. Mas é claro. No entanto, se me permitem observar a cena mais uma vez, apenas com o intuito de cooperar, Giraud hesitou, depois gesticulou impacientemente. Como quiser, mas sem drama. Voltamos juntos para o andar de cima, o ar agora mais pesado, como se o próprio prédio tivesse absorvido o peso da morte. A porta da suíte parisiense permanecia guardada por um policial uniformizado. Lá dentro, a atmosfera permanecia a mesma, exceto pela presença do eletricista do hotel agachado perto do interruptor. Ele olhou para cima nervoso quando entramos. Ah, disse Poirot, você examinou as luzes? Sim, senhor. Havia algo estranho. O interruptor estava desligado quando entrei, mas a corrente elétrica não havia disparado. Alguém apagou as luzes manualmente. A que horas as luzes acendem automaticamente para a empregada ir dormir? Normalmente às 8h30, senhor. Merci. Poirot virou-se para Giraud. Viu? Às 8h30 houve luz. Às 9h15, o sinal tocou. Entre os dois algo passou, não apenas da vida para a morte, mas da luz para a escuridão. É curioso, não é? Giraud franziu a testa. Coincidência. Talvez ela os tenha apagado para descansar. Talvez, repetiu Poirot. Talvez para esconder que esperava uma visita. A palavra pairou no ar como um fósforo riscado na sombra. Giraud franziu a testa e fez uma anotação em seu caderno. Poirot, enquanto isso, foi até a janela e estudou o reflexo mais uma vez, passando o dedo levemente pelo parapeito. Hastings, observe. Há uma leve mancha aqui, um semicírculo não mais largo que a ponta de um dedo. Alguém pressionou o vidro recentemente. Não, Madame Morrel. O ângulo é alto demais para a altura dela. Um homem, eu acho, alguns centímetros mais alto. Giraud zombou. Você está dando palpites a partir da poeira, mon ami. Não. A poeira, assim como as pessoas, diz a verdade quando ouvimos com educação. Ele então se dirigiu à mesa baixa, onde a folha dobrada de papel de carta ainda estava intocada. Giraud soltou um grito agudo. Não toque nisso! Meus homens vão procurar impressões digitais. Mais naturalmente, disse Poirot suavemente. Mas diga-me, meu caro Giraud, você vê o que está faltando? O inspetor pareceu perplexo. Desaparecido? Sim. Se Madame Morrel escreveu um bilhete, onde está a caneta? Se ela não escreveu, por que dobrar uma folha em branco? Nós dois olhamos para a mesa. De fato, não havia caneta, nem tinteiro. Nada além do papel e da única luva. Os olhos de Poirot brilharam. Ordem perturbada, Hastings. Só um pouquinho. O suficiente para dizer muito.
Naquele momento, uma nova figura surgiu na porta. Um homem com o andar ágil de alguém acostumado a ser obedecido. Dr. Lefebvre, anunciou Fournier. Ele examinou a senhora. O médico inclinou a cabeça. Morte instantânea, disse ele. Um pescoço quebrado. Mas, estranhamente, não há sinais de violência externa. Nenhum hematoma, nenhuma luta. Eu diria que ela caiu, mas a postura não é natural para uma queda. Poderia ter sido auto-infligido? Perguntou Giraud. O médico hesitou. Improvável. A fratura ocorreu por uma força lateral brusca. Alguém poderia ter torcido o pescoço dela. Mas isso exigiria força e precisão. A expressão de Poirot não se alterou, mas seu olhar se voltou para Morrel, que entrara silenciosamente atrás de nós. O rosto do perfumista estava pálido como cera, suas mãos cerradas e brancas. Minha esposa era frágil, disse ele com a voz rouca. Ela desmaiava com frequência. Deve ter sido um acidente. O tom de Poirot era grave, porém comedido. Monsieur, quando foi a última vez que a viu viva? Às 8h55. Ela subiu. Fiquei no salão até o alarme tocar. Alguém a seguiu? Ele hesitou. Não que eu tenha visto. Valete estava tocando piano. Colette estava à minha mesa. Lembro-me da música. Clair de Lune. Poirot assentiu lentamente. Ah, sim. O luar de novo. Ele se virou com o olhar pensativo. E Mademoiselle Armand? Ela ficou com você o tempo todo? A secretária falou da soleira, com a compostura restaurada, mas com a voz fraca. Até 9h10, monsieur. Fui chamada pelo mensageiro do hotel com um telefonema. Quando voltei já havia comoção. Um telefonema, repetiu Poirot suavemente. E de quem? Não sei. A linha estava muda quando atendi. Curioso, disse Poirot. Tudo esta noite começa e termina em silêncio. As luzes apagadas. O sino sem resposta. O chamado que não diz nada. O assassino, Hastings, é alguém que conhece a arte da quietude. Giraud fechou o caderno com um estalo. Chega de filosofia. Vou ordenar que todos os suspeitos fiquem presos até de manhã. Como quiser, disse Poirot, já se dirigindo à porta. Mas me permita mais uma liberdade. Gostaria de visitar o corredor de serviço atrás da suíte. Aprende-se muito com o caminho que não se deve percorrer. Nós o seguimos por uma passagem estreita com um leve cheiro de graxa e vapor. O corredor seguia atrás das suítes luxuosas e terminava em uma pequena porta que dava para a escada dos funcionários. Poirot parou no meio do caminho e examinou a parede. Uma escotilha de serviço estava entreaberta. Em sua borda, uma leve mancha de pó branco brilhava. Pó facial, murmurei. Não exatamente, disse ele. Observe o brilho fino. Não é cosmético, mas mica. Um traço usado em certos perfumes para dar a ilusão de brilho à pele. Noite branca. Continha-o. Ele se endireitou, com os olhos brilhando. Nosso assassino, Hastings, carregava o perfume da morta, e não queria que ninguém percebesse. Mas um perfume não mente. Ele conta sua história mesmo quando a voz se foi. Ele fechou a escotilha com cuidado, com uma postura calma, mas decidida. Venham, voltamos para baixo. É hora de brincar um pouco. Com psicologia, não com força. Vamos ver qual dos nossos atores consegue manter a máscara no lugar. E, enquanto descíamos mais uma vez, o zumbido do hotel recomeçou ao nosso redor. Uma orquestra discreta, afinando o próximo movimento daquela sinfonia terrível. Poirot, imaculado como sempre, ajustou os punhos e murmurou. Agora, mon ami, a peça começa. Encontramo-nos mais uma vez no grande salão do Montmorency, onde as luzes suaves pareciam pairar incertas entre o luxo e o terror. Os convidados tinham sido discretamente conduzidos para um canto, e os empregados, pálidos e sussurrantes, formavam grupos inquietos atrás das palmeiras. Poirot sentou-se a uma pequena mesa, pediu café como se nada de anormal tivesse acontecido e esperou em perfeita imobilidade. Eu já havia reconhecido essa calma.
Era a calmaria antes do primeiro e preciso toque de sua mente na tela do caos. O inspetor Giraud não se comportou tão bem. Andava de um lado para o outro no chão de mármore, fazendo perguntas a Fournier, sua impaciência farfalhando pela sala como papel seco. Todas as portas trancadas, todos os funcionários apurados, e ainda assim a mulher está morta. Você, Fournier, cuide para que ninguém saia do local. E, pelo amor de Deus, impeça esses músicos. Isto não é um funeral. Poirot mexeu o café com exagerada delicadeza. Mon cher Giraud, o senhor está zangado. É compreensível. A raiva é o consolo daqueles que ainda não pensaram. O inspetor virou-se para ele. E você talvez já tenha resolvido? Poirot sorriu levemente. Ainda não. Mas eu sei pelo menos por onde começar. O assassino já se revelou, embora não saiba. Basta oferecer-lhe um espelho. Ele se virou para Fournier. Chame os convidados da suíte parisiense, por favor. Vamos ter nossa conversinha agora. Em poucos minutos eles chegaram. A estranha companhia que a tragédia havia unido. Monsieur Morel entrou primeiro, rígido e grisalho, como se tivesse sido esculpido no próprio mármore sob nossos pés. Mademoiselle Armand seguiu em seguida, com a expressão serena, mas sombreada por algo não dito. Valette, o pianista, entrou por último, fingindo indiferença, mas revelando-a com um tremor na mão que alisava sua gravata. O advogado Monsieur Duret permaneceu junto à porta, com o olhar penetrante e calculista. Poirot os cumprimentou com um aceno cortês. Meus amigos, perdoem a intromissão. Nunca é agradável falar de tristeza. Mas a verdade, vejam bem, é uma criatura que não consegue respirar em silêncio. Cada um de vocês estava perto de Madame Morel esta noite. Cada um de vocês segura um pequeno pedaço do quadro. Juntos talvez possamos vê-lo por inteiro. A voz de Morel rompeu o silêncio. Monsieur Poirot, isso é desnecessário. A polícia vai... mas a polícia é metódica, disse Poirot suavemente. Eles juntam os pedaços, mas nem sempre veem o padrão. Permitam-me apenas ouvir. Isso, prometo, é tudo o que farei. Ele cruzou as mãos. Vamos começar de forma simples. Mademoiselle Armand, a senhora viu Madame Morel pela última vez às 9h. Deu-lhe um remédio para a dor de cabeça, não é? Ela inclinou a cabeça. Sim, senhor. Um sedativo leve. Ela disse que descansaria antes de se deitar. E você a deixou deitada? Na chaise, perto da janela. Poirot assentiu. Ótimo. Então o senhor, Monsieur Valette, viu-a pela última vez na festa? Às 8h50, talvez. Ela parecia distraída. Conversamos apenas brevemente. Distraído? De que forma? Ela estava observando a porta, disse ele lentamente, como se estivesse esperando alguém. Os olhos de Poirot brilharam. E esse alguém chegou? Valette hesitou. Não sei dizer. Comecei a tocar logo depois. E durante a sua música, disse Poirot gentilmente, você notou que alguém saiu da sala? A pianista franziu a testa. Eu me lembro de Colette se afastando, talvez 5 minutos antes do final da peça. Mademoiselle Armand enrijeceu-se. Fui chamada ao telefone, como já lhe disse. Sim, de fato, disse Poirot. Um chamado que não disse nada, não é? Curioso, n'est-ce pas? Uma voz que não é uma voz, como um fantasma batendo na linha. Diga-me, mademoiselle, quem diria que a senhora estaria com Madame Morel naquela noite? Ela piscou. Todo mundo, eu acho. Exatamente. O tom de Poirot era suave, mas a palavra cortou o ar com precisão. Todos. Portanto, qualquer um poderia ter usado esse conhecimento para atraí-lo para longe do seu posto. É preciso sempre perguntar: quem se beneficia do silêncio? O advogado se mexeu com a impaciência vacilante. Vamos ter que aturar enigmas a noite toda? Meu cliente está exausto. Paciência, monsieur, disse Poirot. Dormiremos melhor quando a verdade for revelada. Diga-me, já que está tão ansioso, onde estava às 9h? Eu estava na sala de fumantes, disse Duret secamente. Vários convidados podem confirmar. Mas é claro, murmurou Poirot. Sempre há testemunhas, até que sejam necessárias.
A compostura de Morel se rompeu. Chega! Essa insinuação é intolerável. Minha esposa está morta. E você está conduzindo um inquérito. Poirot olhou para ele com gravidade. Monsieur, a tristeza é uma coisa nobre, mas não se deve permitir que ela cegue a razão. O senhor disse antes que Madame Morel desmaiava com frequência. Ela tinha problemas cardíacos? Não, só nervos. Então um desmaio não poderia ter quebrado seu pescoço. Os olhos de Morel piscaram e, naquele instante, um tremor de dúvida passou por ele. Uma sombra que Poirot não deixou de notar. Permita-me outra pergunta, continuou Poirot. O senhor é um perfumista de grande renome. Ainda usa o laboratório da sua suíte? O homem hesitou. Apenas para pequenos testes. Minha equipe cuida da maior parte do trabalho em Neuilly. No entanto, havia uma garrafa faltando na penteadeira de Madame. Noite branca, não é? E um traço de mica na escotilha de serviço atrás da suíte. Parece que alguém carregou aquela garrafa recentemente. Por quê? Morel fez um pequeno gesto defensivo. Foi uma criação tanto da minha esposa quanto minha. Ela adorou. Adorei, sim, disse Poirot suavemente. Mas esta noite foi usado por outra pessoa. Fez-se silêncio. Os dedos do pianista se contraíram. Os olhos de Mademoiselle Armand se voltaram para ele involuntariamente. Poirot viu, notou e não insistiu mais. Em vez disso, levantou-se e começou a andar com delicada precisão, a voz quase coloquial. Há mais uma coisa. Um sino que tocou às 9h15. Um pedido de socorro, talvez? Ou de testemunha? A criada atendeu, mas a porta estava trancada. Diga-me, Monsieur Fournier, quem mais possui a chave daquela suíte? Só eu, disse o gerente, e os Morels, naturalmente. Poirot parou no meio do caminho. Só existem 3 chaves, então. E, no entanto, a porta estava trancada por dentro. Giroux aproveitou a oportunidade triunfantemente. Exatamente. Prova de suicídio. Os bigodes de Poirot tremeram com um leve divertimento. Você é rápido demais, meu amigo. Uma porta pode ser trancada por dentro, por uma mão que não pertence aos mortos. Pode-se fechar um ferrolho com um pedaço de arame, ou como um barbante, ou até talvez com a engenhosidade do medo. As palavras causaram um pequeno arrepio no grupo reunido. A compostura de Valete cedeu. Ele esfregou a têmpora com a mão trêmula. O senhor faz isso parecer uma encenação, monsieur. De fato, disse Poirot gentilmente. Uma performance é exatamente o que era. Uma mulher morre, mas antes disso, o palco está montado, as luzes apagadas, o sino tocado, o papel dobrado cuidadosamente como se dissesse: olhe aqui, há um significado. Mas o significado nem sempre está onde o encontramos. Às vezes ele se esconde no que falta. Ele parou então, como se estivesse ouvindo um metrônomo interior. Amanhã de manhã, mandarei realizar alguns experimentos com as luzes e o sistema de campainha. Por enquanto, peço que todos permaneçam no hotel. O assassino está entre nós, disso tenho certeza. Mademoiselle Armand ofegou baixinho. Acredita que foi um de nós? Poirot inclinou a cabeça. É sempre um de nós, mademoiselle. Nunca o estranho. E é isso, veja bem, que torna o assassinato tão profundamente humano. Ele se virou em direção à escada, com passos curtos e deliberados, o ar ao seu redor se contraindo como uma corda antes de cantar. Venha, Hastings. A noite ainda não acabou. Há algo que desejo testar no reflexo da luz. E enquanto o seguíamos mais uma vez, em direção ao corredor escuro da suíte parisiense, o silêncio do hotel pareceu se aprofundar, carregado de segredos esperando para serem perturbados. Os corredores superiores do Hotel Montmorency permaneciam silenciosos sob o som das horas. O ar carregava um leve eco da tragédia, um silêncio tão profundo que nossos próprios passos soavam profanos. Poirot se movia à minha frente com sua graça peculiar, uma ordem de movimentos que refletia a ordem de sua mente. No canto onde a luz da escada se transformava em sombra, ele parou
e olhou para o corredor em direção à suíte parisiense. O policial de plantão se endireitou instintivamente. — Você guardou a chave, meu bravo? — perguntou Poirot. — Sim, senhor. O inspetor Giraud disse que ninguém deveria entrar. Poirot inclinou a cabeça em sinal de aprovação. — Très bien. É preciso respeitar até as barreiras que ocultam a verdade, até que estejamos prontos para removê-las. Ele se virou para mim com os olhos brilhando sob a luz fraca. — Venha, Hastings. Vamos ver mais uma vez o que a noite revela quando o mundo inteiro dorme. Veja, há algo que me perturba. Uma coisa muito pequena, uma coisinha, mas não me deixa descansar. Dentro da suíte, o ar havia esfriado. O corpo havia sido removido, mas sua ausência parecia aprofundar a atmosfera em vez de aliviá-la. Poirot se movia com precisão suave, ajustando uma cadeira, endireitando um livro sobre a mesa, restaurando a ordem onde a desordem se intrometera. Seu rosto era reflexivo, quase terno, como se estivesse reconstruindo não a cena de uma morte, mas a vida que a precedera. — Olha, Hastings, murmurou ele, apontando para o tapete perto da chaise longue, onde Madame Morrel fora encontrada. — Você se lembra das pérolas que estavam espalhadas? 3 delas. Notei o alinhamento delas. Mas agora veja só. Uma está embaixo da perna desta mesinha, levemente pressionada contra a pilha. Deve ter rolado para lá antes da criada entrar. Por que isso interessa, você pergunta? Eu não ia, mas... Porque, meu amigo, ela nos fala de movimento. O movimento da mesa. Uma coisa pesada como esta não se move sozinha. Alguém a empurrou, mesmo que apenas alguns centímetros depois que as pérolas caíram. Mas por quê? Para escondê-los? Sugeri. Para se esconder? Não. Para restaurar ordem. É isso que a torna fascinante. Quem quer que tenha movido a mesa não suportava a aparência de desordem. O primeiro impulso dessa pessoa não foi fugir, mas sim arrumar. Ele deu um pequeno suspiro. Ah, Hastings, aí está a verdadeira psicologia do nosso assassino. O instinto de apagar o caos. Ele foi até a penteadeira, seus dedos pairando sobre a variedade de frascos e pincéis. Observe como é simétrico. Exceto aqui, onde a parte faltante noite branca, o frasco estava lá. Alguém o recolocou no início da noite, mas não exatamente na posição original. Vê o leve anel de poeira? Está menor, como se outro frasco o tivesse ocupado por um tempo. Talvez o nosso assassino quisesse tomar emprestado não o perfume, mas seu disfarce. O disfarce? Repeti, ça, mon ami. O perfume é uma máscara. Ele esconde, engana, transforma. Esta noite alguém desejou ser reconhecida como Madame Morrel, ou não ser reconhecida. O pensamento me perturbou. Olhei para a porta, quase esperando que as sombras se agitassem. Poirot, no entanto, pareceu satisfeito com a lógica de sua dedução. Foi até a janela e olhou para a rua, onde os últimos táxis da noite passavam ruidosamente. — Há outro ponto, disse ele suavemente. A janela estava trancada, sim, mas as cortinas estavam fechadas. Por que fechar as cortinas se a intenção é descansar apenas um pouco? Isso me diz que Madame esperava privacidade, ou que alguém a queria sem ser vista. Antes que eu pudesse responder, uma batida suave soou. Fournier entrou, chapéu na mão, rosto marcado pelo cansaço. — Monsieur Poirot. O inspetor se recolheu para dormir. Ele pediu que o senhor não perturbasse mais a cena. Poirot deu um leve sorriso. — Não perturbamos nada, meu amigo. Restauramos o que foi perturbado. Diga-me, alguém perguntou sobre as luzes elétricas? O eletricista disse que não havia problema. Os fios estavam em boas condições. Apenas o interruptor estava desligado. Oh, perfeito. Então peço um favor. Mande um criado ficar no fundo do corredor, perto da porta de serviço. Eu o chamarei quando precisar. Você, Hastings, por favor, apague a lâmpada. Quando o quarto escureceu, o efeito foi assustador. O luar filtrava-se fracamente pelas cortinas. Um prateado espectral que tornava cada objeto ao mesmo tempo familiar e estranho. Poirot ficou imóvel por um instante. Depois tirou do bolso um pequeno espelho.
o mesmo que havia pegado emprestado no saguão. Segurando-o na horizontal, virou-se lentamente, inclinando-o em direção à porta. Agora observe, sussurrou ele. Do corredor. Se alguém ficar perto da escotilha de serviço, este espelho captará o tênue reflexo do lustre através da travessa acima da porta. Parecerá que a luz ainda brilha no cômodo. Um truque muito útil para quem deseja parecer ausente, enquanto ainda está lá dentro. Você quer dizer que alguém se escondeu aqui, enquanto outros pensavam que ela, ou ele, tinha ido embora. Exatamente. Era possível esperar até que a suíte fosse considerada vazia, e então emergir sem ser visto quando o corredor se acalmasse. O assassino não estava lá fora tentando entrar. O assassino já estava lá dentro. Senti um arrepio percorrer-me a espinha com a ideia. Os olhos de Poirot brilharam. 2 pontos de razão cortando a escuridão. Ele chamou suavemente pelo corredor, e o criado distante atendeu. Poirot então acendeu as luzes de repente, inundando o cômodo com seu brilho. Voilà! Se cronometrássemos com exatidão, disse ele, o reflexo desapareceria, e a luz verdadeira o substituiria. Ninguém jamais notaria. Fournier pareceu perplexo. Mas com que propósito, senhor? Para criar uma ilusão de tempo, respondeu Poirot. Veja bem, se Madame Morrel fosse considerada viva às 9h15, quando na verdade já havia morrido, o álibi do seu assassino estaria completo. Ele se virou para mim. Você se lembra, Hastings, de como Valette disse que a moça estava vigiando a porta? E de como Mademoiselle Armand recebeu o misterioso telefonema? Ambos os eventos fazem parte do mesmo plano. O assassino criou isolamento. Primeiro removendo a secretária, depois entrando sem ser visto pelo corredor de serviço. Após o ato, ele tocou a campainha para dar a impressão de que ela estava viva momentos depois e trancou a porta por dentro antes de escapar. Mas como ele conseguiu trancar e mesmo assim sair? Perguntei. Poirot sorriu. Ah, esse é o menor dos detalhes e o mais elegante. Um fio de seda, talvez, amarrado à chave, passado por baixo da porta, girado delicadamente e depois solto. Exige paciência e precisão, mas também requer um assassinato nascido do orgulho. Ele recolocou o espelho no bolso e alisou as luvas. Temos quase tudo o que precisamos, Hastings. Só falta uma coisa, o motivo. Isso, creio eu, descobriremos amanhã quando nossos suspeitos tiverem dormido mal e as máscaras começarem a rachar. Ao sairmos da suíte, as luzes do corredor tremeluziram fracamente. Atrás de nós, a porta se fechou com um som suave como um suspiro. Poirot parou, escutando. Você sente, mon ami? Disse ele. O ar ainda treme com o que foi feito. Um crime como este, tão organizado, tão composto, sempre esconde uma emoção ardente por baixo. É a ordem que trai a paixão. Descemos mais uma vez, o silêncio do hotel nos envolvendo. Ao pé da escada, um leve aroma pairava no ar. Floral, fresco, inconfundível. Poirot parou, as narinas dilatando-se delicadamente. Noite branca, murmurou ele. E, no entanto, Hastings, Madame Morrel jaz além de aromas e sombras. Então quem, eu me pergunto, ainda usa seu perfume a esta hora? Ele virou a cabeça bruscamente em direção ao fundo do saguão, onde uma figura estava desaparecendo no elevador. Consegui captar apenas o brilho de cabelos escuros e o brilho de um pequeno fecho de diamante, antes que as portas se fechassem. Os olhos de Poirot se estreitaram. Ah, ele disse suavemente, nosso fantasma de noite branca continua andando. Amanhã ela terá que responder. As portas do elevador se fecharam com um silêncio que parecia no silêncio daquela hora tardia, quase conspiratório. Poirot ficou parado por um momento no meio do saguão, com a cabeça ligeiramente inclinada, como se estivesse ouvindo uma nota fraca que só ele conseguia ouvir. O cheiro de noite branca ainda pairava, uma fragrância fresca e prateada que parecia flutuar entre os pilares de mármore e as cortinas de veludo, frágil, porém inconfundível.
Então, de repente, ele começou a se mover rápido e silencioso. Venha, Hastings, disse ele em voz baixa, mas urgente. Nós seguimos. Atravessamos o saguão, mas quando chegamos ao elevador, ele já havia subido. Poirot apertou a campainha do atendente, e o porteiro noturno surgiu de trás da mesa, com os olhos pesados de exaustão. Quem acabou de subir? E perguntou Poirot. O porteiro piscou. Uma senhora, monsieur. Cabelos escuros. Ela disse que tinha deixado algo em seu quarto no quarto andar. Qual quarto? 14. Merci. Poirot ajeitou a gravata. Aquela é a suíte de Mademoiselle Armand, Hastings, a dama que alegou estar doente demais de tristeza para permanecer lá embaixo. Curioso, não é, que a tristeza carregue o perfume dos mortos? Pegamos o próximo elevador, e em poucos instantes estávamos diante da porta marcada com o número 414. Uma luz fraca brilhava sob ela, um suave fio âmbar contra o carpete espesso. Poirot levantou a mão, mas não bateu. Em vez disso, escutou e, em seguida, assentiu levemente. Lá dentro, o farfalhar de um movimento rápido, nervoso, deliberado. Uma gaveta deslizando e fechando. Um clique de vidro contra metal. Então silêncio. Agora, sussurrou Poirot. Bateu de leve na porta. Uma longa pausa, depois o som de uma fechadura girando. Mademoiselle Armand apareceu em um roupão de seda azul claro. Seus cabelos escuros soltos caíam sobre os ombros, e seus olhos, embora arregalados de surpresa, tinham o brilho tenso de alguém que já havia ensaiado a compostura. Monsieur Poirot, disse ela. Já é muito tarde, Poirot inclinou a cabeça. Também é muito necessário. Perdoe minha intromissão, mas estou incomodado com uma pequena inconsistência. Sempre algo perigoso para a paz de espírito. Ela hesitou, mas abriu mais a porta. Se for preciso. A suíte era menor que a parisiense, mobiliada em tons de cinza frios e luzes suaves. Uma única mala de viagem estava aberta sobre a cama, meio cheia de papéis e roupas. Sobre sua escrivaninha, havia um pequeno frasco atomizador cujo vidro fosco era inconfundivelmente o de noite branca. Os olhos de Poirot se voltaram para ele, e ela viu a direção do olhar dele. — É meu! Disse ela rapidamente. Madame Morrel me deu há meses. Sério, que generosidade da parte dela. Poirot se aproximou com um tom leve, mas o olhar atento. E, no entanto, a garrafa parece quase cheia. Curioso? Considerando o cheiro que seguimos do saguão. Seus lábios se separaram e depois se apertaram. O hotel está cheio desse perfume, monsieur. Não é nada único. Talvez, disse Poirot, mas o perfume, assim como a caligrafia, carrega consigo a individualidade. Muda ligeiramente com a pele. Perdoe a vaidade do meu nariz, é idêntico ao que estava pendurado no corredor da suíte parisiense há menos de meia hora. Ela cruzou os braços. Você está me acusando de alguma coisa? Poirot ergueu a mão em protesto gentil. Acusar? Não, mademoiselle. Eu observo. É só isso. Mas permita-me outra curiosidade. O que a senhora estava colocando na gaveta quando bati? Sua expressão vacilou. Cartas, disse ela. Correspondência particular. Você não tem o direito de... Nenhuma, disse ele, curvando-se levemente. Mas a morte, infelizmente, tem um jeito de tornar todas as coisas públicas. Até mesmo o coração privado. Ele foi até a mesa, e por um momento pensei que ela o impediria. Mas Poirot apenas olhou para a superfície, lisa, organizada, exceto por uma pequena mancha de tinta ao lado do bloco de notas. Tocou-a de leve com o dedo enluvado. Então foi aqui, talvez, que você atendeu a ligação que nunca foi uma ligação. Sua compostura vacilou. Eu disse que a linha estava muda. Sim, disse Poirot suavemente. E eu acredito em você. Mas me pergunto se a linha estava muda, ou se era apenas para tirá-lo do salão precisamente às 9h10. Ela empalideceu. Você acha que fui enganada? Acho, disse Poirot, que alguém usou sua lealdade para providenciar solidão para Madame Morrel. Você era o guardião que deveria deixá-la desprotegida.
Ela afundou na cadeira mais próxima, com o rosto contraído. Então era o valete, sussurrou. Ele a adorava, sabia? Todo mundo sabia. Ele teria feito qualquer coisa por ela. Poirot a observou atentamente. A adoração pode se transformar rapidamente em raiva, mademoiselle, quando não é correspondida. Ele a ameaçou? Ela hesitou. Ele disse coisas. Que ela usava as pessoas. Que ela fazia os homens de bobos. Mas ele nunca... Ela se interrompeu quando ouviu uma batida forte na porta. Poirot se moveu para abri-la, revelando Fournier novamente, ofegante de tanta pressa. Monsieur Poirot me perdoe. Chegou um recado do concierge. Monsieur Valette saiu do hotel há meia hora. Ele pegou um táxi para a Gare Saint-Lazare. Poirot ergueu ligeiramente as sobrancelhas. Fugir é sempre confessar, embora nem sempre se sinta culpado. Virou-se para Mademoiselle Armand. Agora a senhora vai descansar, mademoiselle. Amanhã pedirei que se lembre de tudo o que se passou entre Madame e Monsieur Valette esta semana. Até a menor observação pode se tornar a semente da verdade. Quando retornamos ao corredor, Fournier suspirou bruscamente. Então você acredita que Valette é a assassina? Poirot balançou a cabeça. Acredito que ele tenha algo a esconder. Mas talvez não seja o que imaginamos. Se ele está fugindo, pode ser por medo, e não por culpa. O culpado, Hastings, nem sempre foge. Às vezes ele fica, organizando discretamente o padrão de aparências, para que o mundo continue a considerá-lo inocente. Enquanto caminhávamos em direção à escada, uma campainha tocou fracamente lá embaixo. O telefone noturno da recepção. Fournier pediu licença para atender, e Poirot e eu permanecemos perto da balaustrada. Através da cúpula de vidro acima, a luz do amanhecer começava a dissipar a escuridão. O perfil de Poirot, delineado contra ela, parecia quase esculpido pelo próprio pensamento. Você vê, Hastings, murmurou ele, como tudo neste caso fala de artifício, a cena da morte, o sino cronometrado, as cortinas cuidadosamente fechadas, o chamado falso. É uma encenação em vários atos, executada por uma mente que valoriza o desígnio acima de tudo. É o crime de alguém que detesta a desordem, que mata não por paixão, mas por princípio. Franzia a testa. Princípio? Mas quem mata por princípio? Os olhos de Poirot brilharam. Alguém que venera o controle. Alguém que não suporta ser enganado. Antes que eu pudesse pressioná-lo, Fournier retornou parecendo abalado. Era a polícia de Saint-Lazare. Encontraram o táxi de Valette, mas ele não está nele. O motorista disse que pediu para parar perto da Pont de l'Europe. Ele pagou, saiu e desapareceu. Poirot assentiu lentamente, como se não esperasse menos. Ah, então a cortina cai para o primeiro ato, mon ami. O pianista fez sua reverência, mas o verdadeiro compositor desta sinfonia permanece atrás do palco. Ele olhou para a escadaria de mármore que levava à suíte parisiense, onde a leve fragrância de noite branca ainda persistia, sussurrando como uma lembrança que se recusava a desaparecer. Amanhã, disse ele suavemente, veremos quem rege a música quando a melodia parar. A manhã seguinte foi uma daquelas peculiares auroras parisienses em que a luz parece deslizar para o mundo com relutância, como se não quisesse perturbar o que a noite escondia. Uma névoa pálida grudava nas janelas do Hotel Montmorency, suavizando os contornos de sua grandiosidade. Os corredores estavam silenciosos. Os ecos do terror da noite anterior haviam se dissipado em uma tensão ainda mais perigosa por ser silenciosa. Encontrei Poirot já vestido, imaculado como sempre, sentado diante de um pequeno café da manhã intocado, exceto pelo café esfriando ao lado. Seu olhar estava fixo em um jornal dobrado que ele não havia aberto. Bom dia, Poirot, eu disse, embora minha voz soasse incerta. Sem notícias, não é? Ele olhou para cima com aquela intensidade silenciosa que sempre me dava a impressão de que estava esperando que eu falasse. Pelo contrário, Hastings, sempre há notícias, mesmo quando nenhuma é publicada. O silêncio dos jornais me diz que as autoridades optaram pela discrição.
Elas esperam talvez que a reputação do Sr. Morel não seja prejudicada antes que os fatos sejam esclarecidos. Ele se levantou, ajeitando os punhos da camisa. Mas os fatos, Hastings, eles nunca ficam em silêncio por muito tempo. Eles sussurram. Eles se contradizem, eles se escondem, mas sempre emergem. E esta manhã eles começarão a falar. Fomos primeiro ao salão de café da manhã, onde os sobreviventes do drama da noite anterior estavam espalhados como os destroços de uma tempestade. Monsieur Morel estava à mesa do canto, olhando fixamente para uma xícara de café que já havia esfriado há muito tempo. O advogado Duret estava ao lado dele, murmurando algo em voz baixa e urgente. Mademoiselle Armande estava sentada perto da janela, com os olhos sombreados, as mãos apertadas em torno de um guardanapo. A chegada de Poirot atraiu toda a atenção, como se o pequeno belga impecavelmente vestido carregasse consigo a gravidade da inevitabilidade. Ele se aproximou primeiro de Morel. Monsieur, espero que tenha descansado um pouco. Os lábios de Morel se contraíram no que poderia ter sido um sorriso. Descansar, senhor? Quando a esposa morre na própria suíte, porque mesmo agora ninguém me conta. Eu não durmo, eu espero. Poirot inclinou a cabeça. Então talvez me permitam apressar essa espera. Pretendo falar com todos vocês esta manhã, para reunir os fragmentos. A verdade, creio eu, não está longe. Duret franziu a testa. O senhor não é da polícia, Monsieur Poirot. Não deveria permitir que o inspetor Giraud conduzisse o inquérito? Poirot deu um leve sorriso. O inspetor Giraud busca fatos. Eu busco entendimento. Sem dúvida nos encontraremos no mesmo destino, embora talvez por caminhos diferentes. Ele se virou para Mademoiselle Armande, que se levantara lentamente, sua palidez marcante na penumbra. Mademoiselle, disse ele gentilmente, a senhora se lembrou de alguma coisa desde a noite passada, não é? Seus olhos se arregalaram, assustados. Como você sabe disso? Poirot bateu levemente na têmpora. Minhas pequenas células cinzentas, mademoiselle. Elas nunca dormem, mesmo quando eu durmo. Venha, sente-se. Conte-nos. Ela hesitou, depois obedeceu, com os dedos tremendo levemente, enquanto alisava o guardanapo à sua frente. Chegou pouco antes do amanhecer, começou. Algo que eu tinha esquecido na confusão. Na semana passada, Madame Morel me pediu para pegar uma carta no correio do hotel. Estava endereçada e escrita por um homem. Ela leu rapidamente, e eu não pensei em nada, mas depois passei pela lixeira e vi que ela havia rasgado em pedaços. A assinatura, ela engoliu em seco. Eu só vi as últimas letras, det. Valete, murmurou Poirot suavemente. Ela assentiu. Sim, acho que sim. Mas ela queimou o resto. Os olhos de Poirot brilharam, muito interessante. Isso sugere uma briga ou talvez uma ameaça. E, no entanto, mademoiselle, a senhora ainda defende este homem. Ela baixou o olhar. Ele podia ser vaidoso, tolo, até cruel em suas palavras. Mas um assassino, não. Poirot não respondeu, apenas se virou para Morel. Monsieur, sua esposa alguma vez falou em se separar do senhor? As mãos de Morel apertaram a toalha de mesa. Não, nunca. Nós estávamos, como se diz, unidos no trabalho. O nosso era uma parceria, não um romance. Ela tinha os seus admiradores. Eu tinha a minha paciência. Sua voz era fria e monótona, mas por baixo dela detectei um leve tremor de orgulho. Os olhos de Poirot se suavizaram com a compreensão. O senhor fala a verdade, monsieur. No entanto, tais arranjos, por mais práticos que sejam, muitas vezes escondem descontentamento. Havia ciúme? Não tenho motivo para ciúmes, disse Morel secamente. Se os outros a entediavam, era problema dela. Minha preocupação eram os negócios. E agora você quer transformar tragédia em escândalo. Poirot curvou-se levemente. Perdoe-me. Não peço fofocas, apenas motivos. Assassinatos, infelizmente, raramente nascem de emoções nobres. Naquele momento, Fournier se aproximou segurando um pequeno envelope. Monsieur Poirot, isto acabou de ser entregue pela Sûreté. Encontraram algo perto da Pont de l'Europe. Poirot abriu-o e retirou um bilhete dobrado.
Dentro havia uma passagem de trem, só ida para Calais, e um pequeno lenço com monograma. "C'est à Mademoiselle Armand", engasgou. "É seu, mademoiselle?" Poirot perguntou suavemente. Ela assentiu atordoada. "Mas como pode estar ali?" "Isso", disse Poirot, "é o que precisamos descobrir. Alguém quer sugerir que você fugiu com Valete, ou que o ajudou. De qualquer forma, a mensagem é deliberada. Hastings, você não vê? O lenço é o passo em falsó de um assassino inteligente." Olhei para ele sem entender. "Só vejo que isso complica as coisas." "Ah, exatamente. Complicar. Esse é o instinto do assassino quando a verdade começa a se aproximar. Mas ele se esquece de que a complicação também precisa ter ordem, ou se trai." Poirot levantou-se. "Monsieur Fournier, peça gentilmente ao inspetor Giraud que nos encontre na suíte parisiense ao meio-dia. Reconstruiremos os acontecimentos do início ao fim. E peço que Monsieur Morel, Mademoiselle Armand e Monsieur Duret estejam presentes." O advogado se opôs, mas a autoridade silenciosa de Poirot o silenciou. Voltamos para o andar de cima quando o relógio se aproximava do meio-dia, com a luz do sol atravessando o corredor em longas e pálidas faixas. Na suíte, Poirot iniciou seu ritual meticuloso. Mover as cadeiras para suas posições originais, dispor as pérolas sobre o tapete, abrir as cortinas até a metade para reproduzir a luz daquela hora fatal. "Agora", disse ele com um tom firme de comando, "vamos testar a memória contra a realidade." Ele ordenou que Mademoiselle Armand ficasse perto da janela, Morel perto da porta, e Duret ao lado da escrivaninha. Em seguida, sentou-se perto da chaise longue onde Madame Morel estivera deitada. "Às 9 horas", começou. "Madame dispensa sua secretária queixando-se de dor de cabeça. Às 9h10, Mademoiselle Armand é atraída por um chamado que não é um chamado. Entre 9h10 e 9h15, Madame recebe uma visita, alguém que poderia entrar sem alarme, alguém em quem ela confiava." Ele se virou para Morel. "Monsieur, a campainha tocou às 9h15. O senhor disse que ficou no salão até às 25. Mas a campainha pode ter sido tocada por outra pessoa, alguém familiarizado com o ambiente. O senhor tem a chave, não é?" "Eu sim, mas... E você conhece o mecanismo do sino que liga ao corredor externo?" O rosto de Morel endureceu. "Você está insinuando..." "Não estou insinuando nada", disse Poirot calmamente. "Afirmo apenas que o conhecimento é tão mortal quanto a intenção quando usado sem consciência. Mas não tema, monsieur. A verdade é quase completa." Ele se aproximou do espelho acima da lareira e o ajustou levemente. "Ali. Era esse o ângulo que eu procurava. Veja bem, Hastings. Este espelho não reflete o corpo, mas a mesa. Quando o assassino recolocou a folha de papel dobrada, viu seu reflexo e acreditou que estava perfeitamente centralizada. Mas não estava. Foi assim que eu soube que a cena havia sido reorganizada." Duret falou rispidamente. "Que absurdo é esse?" Poirot virou-se para ele com os olhos brilhando. Sem bobagens, monsieur. A geometria da culpa. Pois o senhor também estava perto daquela mesa ontem à noite, não estava? Redigindo o documento legal para a assinatura de Madame Morel, um documento que a tornaria a única proprietária de perfumes Morel caso o marido dela falecesse. Mas se ela morresse primeiro, então a empresa voltaria para você, o advogado dela, por meio de uma cláusula que você mesmo inseriu. Duret ficou branco. Isso é um absurdo. Absurdão? A voz de Poirot era suave, mas implacável. Então explique, monsieur, por que um homem que diz desprezar a vaidade usava vestígios de mica no punho da camisa esta manhã? Noite branca, lembra? Uma fragrância para quem ama a mentira. O advogado perdeu a compostura. Ele emitiu um pequeno som, meio suspiro, meio gemido, e cambaleou para trás, encostando-se à mesa. Poirot não se mexeu. Isso foi você quem atraiu Mademoiselle Armand para longe. Você que entrou pela porta de serviço. Você que apagou a luz, bateu e trancou a porta com um fio preparado de antemão.
Você matou não por paixão, mas por lucro. E então, quando a admiração de Valete o tornou perigoso, você plantou as provas para destruí-lo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A respiração de Duret tornou-se ofegante. Seus olhos dispararam desvairadamente em direção à porta. Poirot levantou uma das mãos. Oh, fils à somme, dit Quoddy. Não corra, monsieur. Veja, a polícia está esperando lá embaixo, e quando os homens de Fournier entraram, o advogado caiu em seus braços derrotado. Poirot se virou para mim com uma expressão grave, mas calma. Ordem, Hastings. Mesmo no crime é preciso buscar a ordem. Ela está sempre lá, escondida sob o perfume do caos. Ele olhou para a janela onde a luz do sol agora entrava sem filtro no quarto. Vamos, mon ami, disse ele suavemente. O caso está encerrado, e Paris é uma cidade linda demais para ser desperdiçada em tragédias. A prisão do mestre Duret trouxe uma estranha quietude ao Hotel Montmorency, mas não era uma quietude de paz. Era o silêncio que perdura após o trovão, carregado com o eco de algo inacabado. Embora o advogado tivesse confessado em fragmentos, evasivas meias negações, depois o colapso cansado de um homem encurralado, Poirot não estava satisfeito. Eu conhecia os sinais, a delicada quietude em seus modos, o leve estreitamento dos olhos, o alisamento ausente do bigode. Venha, Hastings, disse ele mais tarde naquela tarde, enquanto nos reuníamos na suíte parisiense. O corpo já havia sido removido há muito tempo, as cortinas abertas, e a luz do sol agora se derramava sobre a marca desbotada da tragédia. Você não acha, mon ami, que este caso termina de forma muito elegante? Fiquei surpreso, mas Poirot, você certamente tem o seu homem. Duret admitiu, pelo menos o suficiente para provar sua culpa. Ele a matou por ganho financeiro, como você disse. Poirot suspirou, aquele som delicado de um homem que ouve uma nota dissonante em uma sinfonia que de resto é perfeita. Admitido, sim. Comprovado, talvez. Mas a verdade, Hastings, é como perfume. É preciso cheirar o original, não a imitação. O que temos é muito conveniente, muito calculado. Digo-lhe, o advogado foi esperto o suficiente para falsificar documentos e manipular a confiança, mas assassinato... Não, seu crime foi o da caneta, não o da mão. Levantou-se abruptamente e atravessou a sala, parando diante do espelho que tantas vezes o havia observado. Seu reflexo o encarava, pequeno e maculado, mas de alguma forma dominando todo o espaço. Considere, mon ami, continuou, como este assassinato foi meticulosamente planejado. As luzes, a campainha, a porta, o perfume, todos os detalhes executados com a precisão de um artista. E, no entanto, Duret, ele é um burocrata, um homem da lei. Sua natureza se rebela contra o risco. Falta-lhe o temperamento de quem mata pessoalmente. Não, a outra mão, uma que o guiou talvez ou o usou como escudo, franzia a testa. Mas quem, então? Valete desapareceu. Morrel parece genuinamente destruída e Mademoiselle Armand. Bem, ela dificilmente parece capaz... Poirot virou-se rapidamente. Exatamente. Que ela dificilmente parece capaz. É por isso que precisamos olhar mais de perto. Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu e Fournier entrou parecendo inquieto. Monsieur Poirot, disse ele. O inspetor me pediu para informá-lo de que o mestre Duret foi transferido para a prefeitura. Ele permanece em silêncio, exceto para dizer que não agiu sozinho. Mas é claro, Poirot exclamou. Commandes-que sont tarabonasses. Finalmente ele disse algo inteligente. Obrigado, meu bom Fournier. E agora um último favor. Traga-me Mademoiselle Armand. Ao chegar, ela parecia serena, embora seus olhos estivessem marejados de insônia. Ela se portava com a precisão de alguém que se apega à dignidade. Poirot fez um gesto para que ela se sentasse. Mademoiselle, começou ele suavemente, falamos muito sobre Madame Morel, mas pouco sobre a senhora. A senhora era secretária dela, sim, mas também sua confidente. Conhecia seus humores, seus segredos. Seus lábios se apertaram.
Cumpri meu dever. Só isso. De fato, disse Poirot. Mas o dever, mademoiselle, é uma coisa curiosa. Pode transformar inocentes em cúmplices. Diga-me, Madame Morrel tinha inimigos? Só inveja, disse ela amargamente. As mulheres odiavam sua beleza. Os homens se ressentiam de sua inteligência. Mas ninguém ousaria tocá-la. A menos que, disse Poirot gentilmente, eles a amassem demais. Ela prendeu a respiração. Você quer dizer Valete? Poirot inclinou levemente a cabeça. Você se importava com ele, talvez? Por um momento ela não disse nada. Então, baixinho. Ele já foi gentil comigo antes de ela notar a presença dele. E quando ela o dispensou? Perguntou Poirot. Suas mãos se fecharam no colo. Ela se deliciava em humilhá-lo. Ele a idolatrava e ela ria. Ele disse que deixaria Paris para sempre. Eu acreditei nele. Poirot estudou o rosto dela. Então, mademoiselle, talvez não fosse só Valete que tivesse motivos para desprezá-la. Ela ergueu os olhos bruscamente. O que você está insinuando? Só isso, disse Poirot. Essa emoção, uma vez ferida, pode se disfarçar até mesmo de seu dono. Você sentiu lealdade e admiração, mas por baixo havia ressentimento. Diga-me, por que não chorou ao ver o corpo dela? Ela o encarou espantada. Porque eu fiquei chocada demais. Ah, disse ele suavemente. Choque, essa palavra que desculpa o que a consciência não consegue explicar. Mas não vamos discutir, mademoiselle. Em vez disso, permita-me fazer uma última pergunta. Por que esta manhã, ao entrar neste mesmo quarto, olhou primeiro para a penteadeira, antes mesmo de olhar onde Madame havia morrido? A cor desapareceu do seu rosto. Eu não me lembro de ter feito isso. Mas você escondeu, disse Poirot com um tom quase pesaroso. Você olhou para ver se havia sobrado alguma coisa. Talvez uma garrafa, uma carta, uma pequena bugiganga. Diga-me, o que você escondeu lá depois do assassinato? Eu não escondi nada. Ela gritou levantando-se. Os olhos de Poirot brilharam. Então você não vai se opor se eu olhar? Ele atravessou o quarto antes que ela pudesse protestar e abriu a gaveta de cima da penteadeira. Por um instante, ouviu-se apenas o leve farfalhar de papel. Então Poirot retirou um pequeno pacote embrulhado em papel de seda. Desenrolou-o cuidadosamente, revelando um delicado estojo de pó compacto de ouro, com o esmalte rachado e a superfície levemente perfumada. Noite branca. Dentro, uma fotografia dobrada. Morel e sua esposa, sorridentes, radiantes à imagem da harmonia. Mas no canto da fotografia, tênues, porém visíveis, havia duas impressões digitais borradas com pó de mica. Os olhos de Poirot se ergueram para as mãos trêmulas de Mademoiselle Armand. Você usou este perfume ontem à noite, disse ele baixinho. O mesmo que pairava no ar quando a encontramos. Veja bem, é o disfarce perfeito. Uma secretária enviada a um recado enquanto sua patroa espera sozinha. Quem questionaria o perfume em seu vestido se era o dela também? E depois do ato, você escondeu o estojo de pó. O símbolo que ele lhe deu, talvez o símbolo de tudo o que lhe foi negado. Seus olhos se encheram de lágrimas. Não, você não entende, ela ia arruiná-lo. Tourette me disse que ela pretendia dissolver a sociedade, destruir perfumes Morelin inteiramente. Ele implorou que ela reconsiderasse e ela riu. Disse que os veria rastejar. Eu só queria impedi-la, fazê-la pensar. E quando ela também zombou de você, disse Poirot gentilmente, você atacou. Um único golpe, repentino, não planejado. Mas uma vez dado, a mente da ordem despertou. Você armou o cenário, apagou a luz, trancou a porta com o fio e tocou a campainha para enganar. Tourette ajudou depois, sim. Mas a mão, mademoiselle, era sua. Ela afundou na cadeira, com o rosto escondido nas mãos. Eu amava os dois, sussurrou. E eu os destruí. A voz de Poirot era muito suave. O amor, quando envenenado pelo orgulho, torna-se crueldade, mademoiselle. Você não queria apenas possuir, mas também punir. É por isso que mesmo agora não consegue chorar. Por um longo tempo ela não disse nada. Por fim levantou a cabeça.
Foi perfeito, murmurou em meio às lágrimas. Eu achei perfeito. Poirot balançou a cabeça gentilmente. Não, mademoiselle. A perfeição é a província de Deus. A humanidade, mesmo no crime, deve permanecer imperfeita, e essa sempre é a sua ruína. Ele gesticulou para Fournier, que se adiantou relutantemente. Enquanto ela era levada, Poirot permaneceu em silêncio, com o olhar fixo no compacto estilhaçado, ainda brilhando levemente com traços de mica. Quando a porta se fechou atrás dela, ele suspirou e se virou para mim. Veja bem, Hastings, são sempre as pequenas coisas. A pérola debaixo da mesa, o perfume no ar, a ordem precisa de mais. Elas não revelam descuido, mas vaidade. A vaidade do coração humano, que acredita poder criar beleza mesmo na destruição. E quando saímos da sala, o perfume desvaneceu-se. De noite branca parecia nos seguir pelo corredor, frágil como uma memória, e 2 vezes mais assustador. Lá fora, Paris brilhava sob uma chuva fina, que parecia lavar a cidade, embora dentro dos muros do Hotel Montmorency o ar permanecesse pesado com o que havia sido descoberto. Os corredores sussurravam rumores, e o leve aroma de noite branca, aquele perfume fantasmagórico de engano e tragédia, ainda assombrava o lugar como uma memória que não queria desaparecer. Poirot e eu caminhamos em silêncio em direção ao saguão, onde o mármore brilhava sob a luz suave da tarde. Seu passo era lento, ponderado, cada passo medido como se estivesse em ritmo de pensamento. Quando finalmente chegamos ao saguão de entrada, ele parou abruptamente e se virou para mim. Você parece preocupado, Hastings, ele disse calmamente. Hesitei. É só que não consigo aceitar. Ela parecia tão dócil, tão incapaz de violência. E pensar que ela matou Madame Morrel, deliberadamente. Os olhos de Poirot se suavizaram. Ah, meu caro amigo, você ainda acredita que a maldade deve ter uma face cruel. Mas veja bem, o crime não nasce apenas do mal. Nasce da dor, da humilhação, daquele desejo fatal de impor ordem ao que não se pode controlar. Mademoiselle Armand acreditava que agia com razão, até mesmo com retidão. Em tal auto-engano reside a verdadeira tragédia. Ele se aproximou baixando a voz. E, no entanto, Hastings, mesmo agora não estou totalmente satisfeito. Não está satisfeito? Exclamei. Mas certamente tudo se encaixa. O motivo, o método, as evidências, e sim, combina, murmurou ele. Perfeitamente demais. Como um terno feito sob medida para esconder, em vez de revelar a forma por baixo. Há uma falha, mon ami. Uma nota nesta sinfonia que desagrada ao ouvido. Mademoiselle Armand confessou sim, mas suas palavras foram guiadas, ensaiadas, quase como se ela tivesse falado o roteiro de outra pessoa. Franzi a testa. Você acha que ela está protegendo alguém? Raisa, talvez. Ou talvez ela acredite no que disse, embora não seja inteiramente verdade. O olhar de Poirot se voltou para a janela, onde a chuva cintilava como vidro caindo. A verdade, Hastings, não é um fio único. É uma tapeçaria tecida por muitas mãos. Que uma dessas mãos ainda se esconde na sombra. Antes que eu pudesse interrogá-lo mais, Fournier se aproximou apressadamente, com uma expressão incerta. Monsieur Poirot, disse ele baixando a voz, recebemos notícias da prefeitura. Eles prenderam Mademoiselle Armand, mas ela insiste em vê-lo. Ela se recusa a falar com qualquer outra pessoa. Poirot assentiu uma vez. Bom, então devemos ir. A viagem até a prefeitura transcorreu em quase silêncio. Poirot sentou-se ao meu lado no táxi, com os dedos entrelaçados, os olhos semicerrados. A cidade passava em borrões cinzentos, guarda-chuvas, poças d'água, o zumbido abafado da vida, retomando seu ritmo enquanto o eco da morte persistia. Na estação, os corredores estavam sombrios, ecoando os passos arrastados dos gendarmes. Mademoiselle Armand esperava em uma pequena sala iluminada por uma única lâmpada. Ela parecia mais velha agora, abatida e pálida, sua compostura esgotada.
No entanto, quando viu Poirot, um lampejo de alívio passou por seu rosto. Obrigada por vir, ela sussurrou. Eu precisava te ver. Poirot inclinou a cabeça. Eu sempre venho onde a verdade ainda respira, mademoiselle. A senhora tem mais a dizer, não é? Suas mãos tremiam levemente, enquanto ela as dobrava sobre a mesa. Eu já lhe contei tudo. Mas há algo que você precisa entender. Eu nunca quis matá-la. Eu só queria assustá-la, para impedi-la. Poirot a observou atentamente. Medo de quê, mademoiselle? Do que ela estava planejando, disse ela. Não era só a crueldade dela. Era o negócio. Ela estava trabalhando com um novo investidor, alguém perigoso. Disse que a empresa logo seria dele. Quando protestei, ela riu e me disse que eu ainda teria um lugar como secretária dele. E quem era esse investidor? Poirot perguntou suavemente. Ela hesitou. Ela o chamou Sr. Duval, mas nunca o conheci. Só uma vez vi uma carta sem assinatura, mas a caligrafia era de alguma forma familiar. Não sei dizer por quê. Poirot inclinou-se ligeiramente para a frente. Seria talvez a letra do marido dela? Ela prendeu a respiração. Não sei. Pode ter sido. Ele assentiu lentamente, quase imperceptivelmente. Obrigado, mademoiselle. A senhora me disse o que eu precisava ouvir. Quando saímos da prefeitura, a luz do entardecer já havia diminuído e a chuva cessara. Poirot caminhou rapidamente em direção ao táxi que o aguardava, com o humor transformado, não mais contemplativo, mas carregado de propósito. Poirot, eu disse enquanto subíamos, você não pode realmente achar que Morel estava envolvido. O homem ficou arrasado. Mal conseguia ficar de pé quando lhe contamos. A tristeza, Hastings, é a mais adaptável das máscaras, respondeu ele calmamente. Um homem pode chorar não pela pessoa que perdeu, mas pela perda de controle que a morte traz. Morel é uma criatura de precisão, de comércio, de posse. Sua esposa era sua melhor criação. Bela, invejada, lucrativa. Quando ela ameaçou seu domínio, o que ele fez? Ele concebeu uma solução mais adequada à sua vaidade. Removê-la não violentamente, mas habilmente, pelas mãos de outro. Olhei para ele. Quer dizer que ele manipulou Mademoiselle Armand? Poirot assentiu. Ele plantou a semente. Alimentou o ressentimento dela, sussurrou sobre traição, talvez até sobre perigo. Então, quando ela agia, ele recuava para a inocência. Mas foi ele quem organizou a cena depois. A perfeição, a simetria, as emoções de Mademoiselle Armand deram origem ao caos. Somente sua obsessão pela ordem poderia tê-lo refinado em uma beleza tão cruel. Mas como você pode provar isso agora? Perguntei. Duret foi para a prisão, Armand confessou. Os olhos de Poirot brilharam. Veremos, mon ami. Amanhã, quando eu visitar o Monsieur Morel, farei a ele uma pequena pergunta. Tão pequena que ele nem perceberá como ela o destrói. Voltamos ao hotel. O gerente nos recebeu no saguão, visivelmente inquieto. Monsieur Poirot, disse ele. Monsieur Morel pediu para vê-lo em particular na suíte dele. Ele disse que isso diz respeito aos assuntos da esposa dele. Poirot deu um leve sorriso. Ah, que gentileza! O destino me poupou da viagem. A suíte do perfumista era um reflexo do próprio homem, elegante, organizada, quase clínica. Frascos de fragrâncias enfileiravam-se nas prateleiras como soldados. Morel estava parado junto à janela, recomposto, sua dor polida até a dignidade. Monsieur Poirot, disse ele calmamente, gostaria de agradecer pela sua eficiência. É uma coisa terrível, mas pelo menos encerramos o assunto. O olhar de Poirot vagou para a mesa ao lado, onde uma garrafa de conhaque estava ao lado de 2 taças. Ele estendeu a mão, pegou uma delas delicadamente e sorriu. Ah, noite branca. O senhor ainda o guarda por perto, senhor. Estranho, não é mesmo? Cercar-se de uma fragrância que pertence à morte. Morel enrijeceu-se ligeiramente. É uma criação minha, monsieur. Eu vivo do meu trabalho. Poirot pousou o copo com cuidado. Claro, e no entanto há algo curioso, como a fórmula mudou desde a morte de Madame. Menos doçura, mais amargor.
Quase como se você tivesse removido algo. Talvez um traço de jasmim? A essência que era só dela. Morel apertou o maxilar. Você não entende nada de perfumes. Ah, mas eu conheço a natureza humana, disse Poirot suavemente. Veja, monsieur, como noite branca, seu crime foi composto de camadas, lindamente misturadas, mas impossíveis de conter. Uma gota, um erro, e o cheiro traz seu criador. O rosto de Morel empalideceu. Você não tem provas. Os olhos de Poirot brilharam com um triunfo silencioso. Não preciso de provas, monsieur. Eu tenho a perfeição. E a perfeição, veja bem, é a sua própria confissão. Ele se virou para a porta, deixando Morel imóvel, com o leve e amargo cheiro de noite branca surgindo atrás de nós, como um réquiem para o que restou de sua alma. Por um longo momento, após as palavras de Poirot, nenhum dos dois se moveu. O ar na suíte pareceu ficar mais denso, perfumado e opressivo. O rosto de Lucien Morel, antes tão controlado, era o de um homem cujo reflexo começara a acusá-lo. Ele estava parado junto à janela, com a mão apoiada no parapeito, os nós dos dedos brancos. A chuva havia parado lá fora. Paris jazia encharcada e brilhante. O mundo continuava indiferente ao que se passava naquele quarto silencioso. Poirot olhou-o gentilmente, quase com pena. O senhor está em silêncio, monsieur, mas o silêncio também tem um tom. Ouço no seu o eco do alívio, que finalmente alguém entendeu. Morel virou-se bruscamente. Você fala por enigmas. Não, disse Poirot. Falo em verdades pequenas demais, para que a maioria perceba. Deixe-me lembrá-lo. A disposição do quarto após a morte de sua esposa, a perfeição de sua desordem, não foi um ato de pânico, foi um projeto. O sino que tocou para chamar testemunhas, a luz apagada para enganar os olhos. Esses são gestos de precisão. Nem mesmo Mademoiselle Armande, em sua paixão, poderia tê-los concebido. Mas o senhor, monsieur, vive de precisão. A voz de Morel era baixa, quase inaudível. Você acha que eu a matei? O tom de Poirot não vacilou. Acho, monsieur, que o senhor permitiu que ela fosse morta. E depois fez da morte dela uma obra-prima. O perfumista emitiu um som estrangulado entre uma risada e um gemido. Permitido? Você acha que era tão simples? Você não tem ideia do que ela era. Ela teria destruído tudo o que eu construí. O negócio, minha reputação, só para se divertir. Ela ia vender Noite Branca para Duval, aquele charlatão. Ela disse que a fórmula era dela, que meu nome desapareceria enquanto ela se tornasse a cara de tudo. A obra da minha vida, minha arte, reduzida à vaidade de uma mulher. Poirot o observou atentamente. Então o senhor confidenciou ao mestre Duret. Pediu a ele que salvaguardasse seus interesses, que encontrasse uma maneira de impedi-la de assumir o controle. E ele, sempre oportunista, via o próprio lucro. Mas diga-me, monsieur, quando Mademoiselle Armand veio até o senhor naquela noite, aflita, ciumenta, assustada, o senhor poderia tê-la impedido. Não o fez. Os ombros de Morel caíram. Eu não sabia o que ela faria. Os olhos de Poirot brilharam. Ah, mas você suspeitou. E a suspeita, quando nos convém, se transforma em permissão. Você disse a ela o suficiente para acender sua raiva e depois a deixou agir, enquanto você se fazia de inocente lá embaixo. Quando a façanha terminou, você aperfeiçoou a ilusão. Apagou as luzes, arrumou o cenário, trancou a porta com seu fio inteligente. E então, quando o grito foi ouvido, você voltou com a multidão, um retrato da dor. Uma obra de arte, monsieur, mas uma arte impecável demais para perdurar. Morel afundou em uma cadeira. Seus dedos tremiam enquanto se servia de um copo de conhaque. Você não pode provar nada disso. Não, disse Poirot calmamente, porque o senhor construiu seu álibi não em mentiras, mas em omissões. O senhor nunca desferiu o golpe. Apenas o orquestrou. E a lei, infelizmente, trata mal os crimes de omissão. Mas a consciência, monsieur, é o juiz mais fiel de todos. Morel olhou fixamente para o copo. Consciência, repetiu suavemente. Enterrei a minha anos atrás, junto com o amor.
Ele bebeu com a voz mais firme ao continuar. O senhor é inteligente, Monsieur Poirot, mas a inteligência não pode mudar o que está feito. O senhor destruiu a paz que me restava. Se isso o satisfaz, então aceite. Poirot olhou para ele com tristeza. A paz não me pertence para tomar ou dar. Mas a justiça, mesmo quando imperfeita, deve prevalecer. Virou-se para a porta e fez uma pausa. Uma última coisa, monsieur. Diga-me, por que o perfume? Por quê? Noite branca para a última noite da sua esposa? Um sorriso estranho surgiu nos lábios de Morrel. Por que significa noite branca, Monsieur Poirot? Uma noite sem dormir, assombrada pela memória. Eu queria que ela entendesse o que tinha feito de mim. Um homem que nunca dorme. Os olhos de Poirot se suavizaram. E agora, monsieur, o senhor dormirá, embora não na cama do conforto. Ele inclinou a cabeça e saiu do quarto, com passos medidos e suaves sobre o tapete. No andar de baixo, o saguão do hotel havia se acalmado novamente. Sua elegância habitual restaurada, como se a tragédia tivesse passado. Poirot parou perto da fonte de mármore, onde a água brincava suavemente, refletindo o lustre acima. O gerente Fournier aproximou-se cautelosamente. Já terminou, monsieur? Poirot assentiu. Sim, meu amigo. A peça terminou. Só resta o eco. Fournier hesitou. E o senhor Morrel? Ele não vai fugir. Homens assim nunca fogem. Constroem prisões mais sofisticadas do que a lei poderia conceber. Poirot olhou para a entrada, onde a rua encharcada pela chuva brilhava como mercúrio. Você informará a polícia discretamente. Deixe que eles venham quando quiserem. Ele estará esperando. Deixamos o Montmorency logo depois, entrando na luz pálida que se seguiu à tempestade. Paris havia retomado sua elegância. As carruagens faziam barulho, os guarda-chuvas esvoaçavam e, em algum lugar, um pianista de café tocava uma valsa melancólica. Pela primeira vez desde que o caso começou, senti o peso daquilo se dissipar. No entanto, Poirot permaneceu em silêncio, o rosto pensativo, quase cansado. Por fim, ao atravessarmos a Place Vendôme, arrisquei. Você já se cansa disso, Poirot? De enxergar os cantos escuros do coração das pessoas? Ele deu um leve sorriso. Não se pode cansar daquilo que se compreende, Hastings, mas pode se lamentar por isso. Ele parou olhando para trás na direção do hotel. Lá naquela suíte, 3 almas se destruíram. A mulher pela vaidade, a secretária pelo amor, o marido pelo orgulho. Cada uma se julgava justificada, cada uma se julgava no controle, e no fim nenhuma se libertou. Seu olhar se voltou para cima, para onde as nuvens cinzentas começavam a se abrir, revelando um fio de azul. Veja bem, Hastings, é sempre a mesma coisa. A menor coisa os trai. Não a arma, não o álibi, mas a falha no coração humano. O desejo de organizar a vida tão perfeitamente quanto se arruma uma mesa, de torná-la simétrica, inatacável. Mas a vida, mon ami, não é simétrica. É confusa, imprevisível. E essa, talvez, seja a sua salvação. Continuamos caminhando, a cidade viva novamente ao nosso redor, e pensei no perfume que havia começado tudo. Seu nome permanecia em minha mente como um sussurro do passado. Você chamou isso noite branca. Eu disse suavemente, uma noite sem dormir. E, no entanto, parece mais um fim. O bigode de Poirot se contraiu e, pela primeira vez em dias, um sorriso, pequeno, genuíno, surgiu em seus lábios. Não, Hastings, disse ele gentilmente. Não é um fim. Um amanhecer. A noite confessou seus pecados e agora ele gesticulou para o céu que se abria. A luz retorna. Ele lançou um último olhar para o esplendor silencioso do hotel e então se virou. Venha, mon ami. Há sempre outro enigma à espreita. Outro coração fingindo estar em ordem. E juntos caminhamos pela manhã, deixando para trás o fantasma de noite branca, uma fragrância, uma memória, um crime perfeito demais para durar. A manhã seguinte amanheceu pálida e silenciosa,
com uma névoa tênue serpenteando pelas estreitas ruas parisienses, como fumaça que se recusava a se dissipar. Poirot estivera estranhamente silencioso desde nossa conversa em frente ao Montmorency, e embora eu já tivesse me acostumado há muito tempo com seus estados de espírito reflexivos, após um caso, esse silêncio carregava um peso diferente. Menos satisfação, mais melancolia. Tomamos café da manhã em um pequeno café perto da Place Vendôme. Poirot mexia o café distraidamente, com o olhar fixo na rua além da janela. Paris havia retomado o ritmo normal, indiferente à tragédia que se desenrolava dentro de suas elegantes paredes. É curioso, Hastings, disse ele por fim. Um caso pode terminar bem, com a lógica satisfeita e a justiça feita, mas algo permanece sem solução. Não encontro prazer nesta vitória, franzi a testa. Por que Morel escapou da punição legal? Ele assentiu lentamente. Exatamente. A lei se preocupa com os atos. Ela vê a mão que golpeia, não a mente que permite. Mas culpabilidade moral, mon ami, isso é outra história. Monsieur Morel construiu sua própria prisão, embora ela não tenha muros. Ele tomou um gole de café e sorriu levemente. Mesmo assim, talvez eu seja sentimental. Minhas pequenas células cinzentas preferem quebra-cabeças a emoções e ainda assim o coração. Como ele complica tudo. Pagamos a conta e saímos do café. A luz da manhã se intensificara, dourando as fachadas das lojas e carruagens. Poirot caminhava com determinação, sua bengala batendo ritmicamente nos paralelepípedos. Uma última visita, disse ele. Resta um detalhe que me incomoda. É pequeno, talvez insignificante, mas me puxa como um fio solto em uma tapeçaria. Retornamos ao Montmorency. O porteiro cumprimentou Poirot com reverência, como se o pequeno belga tivesse elevado o nome do hotel por associação. A suíte parisiense havia sido lacrada por ordem da polícia, mas Poirot conseguiu entrar com algumas palavras bem escolhidas. Lá dentro, o ar estava carregado com o perfume rançoso do passado. As cortinas estavam abertas, os móveis restaurados ao seu lugar original, mas o ambiente parecia vazio, como um palco abandonado após o último pano. Poirot se movia em silêncio, seus olhos aguçados observando cada detalhe, como se estivesse reencontrando velhos amigos. Veja, Hastings, murmurou ele. A mancha tênue perto do tapete. Eles a limparam sim, mas não bem. Sempre há algo que permanece. É como uma memória. Você pode tentar apagar, mas ela permanece. Aproximou-se da penteadeira onde ainda se encontrava o espelho de Madame Morel. Tirou do bolso um pequeno pano dobrado e, com ele, limpou delicadamente a moldura. Seus movimentos eram deliberados, quase reverentes. Então, inclinando-se, examinou a borda onde o dourado havia lascado. Ah, ele sussurrou. Então, cheguei mais perto. O que foi? Ele me mostrou um fragmento. Um pedaço de papel amarelado e quase transparente. Nele, tênues linhas de tinta traçavam parte de uma assinatura. Antes, Valete... Sussurrei, Poirot sorriu. Então o bom monsieur voltou à cena, afinal. Ele pode não ter matado, mas observou. Que ao observar condenou a si mesmo. Antes que eu pudesse interrogá-lo mais, a porta se abriu suavemente. Fournier entrou, chapéu na mão. Monsieur Poirot, disse ele, tenho notícias. Monsieur Morel está morto. Olhei para ele. Morto? Ele assentiu sombriamente. Há 1 hora. Ele foi encontrado em seu laboratório. Inalação de gás. O legista acredita que foi suicídio. Poirot fechou os olhos brevemente. Meu Deus, a simetria do destino sempre busca a conclusão. Fournier hesitou. Havia um bilhete. Endereçado a você. Ele entregou a Poirot uma carta dobrada, o papel levemente perfumado com note branca. Poirot pegou o papel e leu em silêncio, com uma expressão indecifrável. Quando terminou, passou-o para mim sem dizer uma palavra. A caligrafia era precisa, controlada, a mesma que havia assinado inúmeros contratos de perfumes. Senhor Poirot,
Você tinha razão. Eu não dei o golpe, mas preparei o cenário. Eu me considerava o artista, arranjando até mesmo a tragédia para o meu projeto. Mas a perfeição é uma maldição. Ela exige conclusão. Não posso viver entre as ruínas do que aperfeiçoei até a morte. Talvez me perdoem uma última presunção. Deixo para trás minha criação final, uma essência não comercializada, sem nome. Não está à venda. É para ser lembrada, Putelli. Morela abaixo da assinatura. Um pequeno envelope estava anexado. Poirot o abriu e tirou um pequeno frasco de vidro, selado com fio de ouro. Dentro dele, um líquido pálido, opalescente, levemente luminoso, girava. Ele abriu a rolha, inalou delicadamente e suspirou. Ah, Hastings, você sente o cheiro? Não é noite branca. É mais suave, mais gentil, jasmim, lilás e um toque de âmbar. Arrependimento destilado em fragrância. Ele fechou o frasco cuidadosamente. Ele não o nomeou, mas eu o darei. Revelação. Ficamos em silêncio enquanto Poirot guardava o frasco no bolso. Lá fora, o som do trânsito subia suavemente do boulevard. A vida continuava sua marcha indiferente. Você vai ficar com ele? Perguntei baixinho. Poirot assentiu. Sim, só para lembrar. Até o gênio, quando corrompido pelo orgulho, se torna destruição. E o amor, quando distorcido pela possessão, se torna crueldade. Essas não são lições novas, Hastings, mas precisam ser aprendidas repetidamente. Saímos do hotel juntos, descendo a grande escadaria uma última vez. O lustre acima refletia a luz da manhã e a espalhava em fragmentos pelo piso de mármore, como estrelas quebradas. À porta, Poirot fez uma pausa. Sabe, meu amigo, por que chamei este caso de ordem e ilusão? Eu balancei a cabeça. Porque tudo começou com artifício e terminou com reflexão. Cada um acreditava que podia organizar a vida como organizava o perfume. Com precisão, beleza, sem falhas. Mas a alma humana, Hastings, ela resiste à perfeição. Ela vaza, mancha, revela. Ele ajeitou o chapéu suavizando a voz. Madame Morel buscava admiração, Mademoiselle Armand buscava amor e Monsieur Morel buscava controle. Cada um encontrou, em vez disso, o espelho de sua vaidade. E agora Paris respira novamente, embora seu ar seja tocado por seus fantasmas. Saímos para a rua iluminada. A chuva havia parado completamente, e as calçadas brilhavam como vidro polido. O reflexo de Poirot se movia ao lado do meu na vitrine de uma loja. Pequeno, preciso, eternamente sereno. Ele olhou para ele, sorriu levemente e murmurou. Bem, Hastings, talvez agora até eu deva ficar cauteloso, pois a ordem também pode ser uma ilusão. E com isso, ele virou a avenida, sua silhueta nítida contra a luz da manhã, deixando para trás o perfume da verdade e o mais tênue traço de noite brancando o ar parisiense. Na tarde seguinte, a notícia da morte de Lucien Morel espalhou-se discretamente por Paris. Não foi um escândalo, nem mesmo uma manchete. Apenas um sussurro que circulava entre aqueles que se importavam com tais coisas. Uma linha na Gazette abaixo dos anúncios de perfumes. Trágico acidente no laboratório Parfums Morel, dizia. Para a maioria não passava disso. Um homem dominado por vapores. O preço de sua própria profissão. Mas Poirot, como sempre, viu nisso algo ao mesmo tempo menor e infinitamente maior. O gesto final de um homem que não suportava a imperfeição. Estávamos juntos na Pont Neuf naquela noite, o Sena escuro e cintilante, sob a última luz do dia. Poirot se apoiou na amurada, olhando pensativamente para a correnteza. A brisa agitava seu casaco imaculado, trazendo um leve aroma de chuva e lilás distante. Por um longo tempo ele não disse nada. Eu, respeitando o peso de seus pensamentos, esperei. Por fim ele falou. Veja bem, Hastings, no fim das contas não foi o assassinato que me interessou. Foi o projeto. Cada peça, cada movimento. Moldado por mentes desesperadas por controle. Duré com sua ganância. Mademoiselle Armand com sua paixão e Morel com sua perfeição.
Juntos eles criaram um crime de simetria tão delicado que destruiu a todos. Ele se endireitou, os olhos brilhando com aquela inteligência silenciosa que sempre parecia atravessar os véus do mundo. Mas havia algo de poético na conclusão, não é mesmo? Cada um deles, à sua maneira, buscava preservar algo de si. Tourette confessou apenas o suficiente para sobreviver. Carman confessou tudo para purificar sua alma. E Morel confessou em silêncio através da arte. Revelação, seu último perfume, foi seu pedido de desculpas. Ele tirou do bolso o pequeno frasco, ainda lacrado, brilhando fracamente no crepúsculo. A fórmula morrerá com ele, murmurou. E talvez seja assim que deve ser. Algumas criações, como algumas verdades, são caras demais para perdurar. Enquanto ele a recolocava cuidadosamente, me peguei pensando nos muitos casos que tínhamos visto juntos, de ganância, ciúme, vingança, mas nenhum deles tinha sido tão emocionante quanto aquele. Não houve triunfo na resolução, nenhum aplauso pela justiça feita, apenas uma compreensão estranha e silenciosa da fragilidade humana. Poirot, eu disse suavemente. Você alguma vez se arrepende de ver demais? Ele deu um leve sorriso. Arrependimento, Hastings, é o luxo daqueles que fecham os olhos. Eu não posso. Observar é minha maldição e meu dom. Mas aprendi uma coisa. Não é o crime que me fascina, mas a tênue linha entre a ordem e o caos que os homens percorrem todos os dias. Observamos um barco passar sob a ponte, suas lanternas brilhando na água ondulada. Paris brilhava fracamente agora. Suas luzes refletidas como um conjunto de joias espalhadas sobre veludo preto. Poirot suspirou quase melancolicamente. Sabe, meu amigo, eu já acreditei que a perfeição era o ideal mais elevado. Mas a perfeição, é estéril. Não deixa espaço para a compaixão. No fim das contas, foi a compaixão que resolveu este caso, não a lógica. Eu senti pena deles, de todos eles. Acho que era disso que o próprio Morel carecia. As palavras pairaram entre nós, ternas e finais. Então, como se para afastar a melancolia, ele ajustou o chapéu com precisão rápida. Vamos, Hastings. Chega de reflexão. Já vimos a morte. Agora vamos jantar. Há um pequeno restaurante perto da Rue Saint-Honoré, onde se prepara o língua do moleiro à perfeição. E você me permitirá, creio eu, uma última indulgência. Sorri. Como sempre, Poirot. Nos afastamos da ponte, nossos passos ecoando suavemente pelos paralelepípedos. Atrás de nós, o Sena sussurrava como uma confissão antiga demais para ter importância. Poirot caminhava um pouco à frente, com a postura ereta, os movimentos precisos, uma pequena figura de ordem em meio à vasta desordem do mundo. Ao passarmos sob os lampiões, olhei para ele. O brilho de seus sapatos de verniz, a linha imaculada de seu casaco, o sorriso leve e cúmplice que se curvava sob seu bigode. E senti mais uma vez aquele temor peculiar que ele inspirava. Ele era e sempre seria um homem à parte, tanto dentro quanto acima do drama da loucura humana, tocado por sua tristeza, mas inquebrável por ela. Na porta do restaurante, ele parou, voltando-se para olhar em direção ao rio. O caso de Alcadáver na suíte parisiense, disse ele suavemente. Começou em perfume e terminou em silêncio. Talvez, mon ami, isso seja apropriado, pois em ambos encontra-se o que perdura muito depois que a razão se esvai, a essência da alma. Ele abriu a porta, a luz cálida se espalhando ao nosso encontro. A cidade lá fora zumbia, inconsciente, indiferente, e enquanto entrávamos naquele brilho, não pude deixar de pensar que, em algum lugar naquela mistura infinita de fragrância e sombra, os fantasmas de Montmorency ainda dançavam, unidos para sempre pela beleza, pelo orgulho e pelo eco tênue e eterno de Noite Branca. Assim terminou mais uma das estranhas aventuras de Hercule Poirot. Nem vitória, nem tragédia. Mais um espelho erguido diante dos corações dos homens.
polido com um brilho que só ele podia ver.